Começa agora o programa Palavra da Verdade, da Igreja Evangélica Palavra da Verdade, na Rua Indianópolis, número 2240, no bairro Osvaldo, em Uberlândia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia com alegria, que Jesus abençoa o nosso dia. É isso mesmo. Vamos que vamos, irmãos, é mais um dia, é mais uma manhã, é mais uma, o quê? Quarta-feira? Oh, aleluia, glória a Deus! E o último dia do mês de abril, né? Então nós estamos chegando aqui para abençoar a sua vida, a sua casa e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe, que a mesma mão, né, que esteve conosco este mês, irmãos, de abril, que seja também neste mês que vai entrar no nome do Senhor Jesus. Eu quero já no início deste programa fazer aqui um convite para os homens. Homens, você que está aí na nossa programação nesta manhã, o pastor Joaquim, né, e todos os demais homens ali da igreja sede, convida você para amanhã um culto abençoado, uma reunião abençoadíssima para os homens, ali na Rua Indianópolis, número 2240, às 19h30. Então, para você, é o nosso, né, você é o convidado desses homens, o pastor Joaquim, né, pedem para fazer esse convite e você é o nosso convidado. Então, para esta quinta-feira, né, quinta-feira tem aí reunião para homens. Então você, né, venha receber o direcionamento de Deus, a sabedoria de Deus. Lembra, homem, que você é o sacerdote da sua casa. Se a cabeça estiver bem, o corpo vai caminhar tranquilamente. Então que nesta quinta-feira que você aproveita aí a oportunidade para estar nessa reunião amanhã, primeiro de maio, e também no programa de amanhã nós queremos fazer uma ministração específica para a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Aqui do estúdio nós vamos ungir aí as suas mãos, fazendo um ato profético no nome do Senhor. Por quê? Porque nós sabemos, irmãos, que o dia do trabalho, o trabalho fala de trabalho, não é verdade? Mas isso é para amanhã. Então hoje, 30 de abril, que o Senhor te abençoe de uma maneira poderosa, maravilhosa, no nome do Senhor Jesus. Que você abra o seu coração, vem comigo nesta quarta-feira, em nome do Senhor Jesus, porque muito mais tem o Senhor para fazer, muito mais tem o Senhor para agir dentro deste programa. Apenas 15 minutos, mas 15 minutos que tem feito toda a diferença. 15 minutos que o Senhor tem abençoado, curado, sarado, libertado. 15 minutos, irmãos, que nós temos, né, tido ou sido aí impactados por aquilo que o Senhor, Ele tem feito, tem agido e tem movido de uma maneira poderosa. Te lembrando que hoje, 2 horários de cultos para você, 9 da manhã e também às 19h30, é a quarta-feira da vitória, é a quarta-feira do milagre, é a quarta-feira da resposta de Deus para a sua vida, porque nós estamos, irmãos, com os joelhos dobrados, orando, clamando, rasgando o nosso coração. O profeta Joel, ele levanta em um tempo de crise e disse para o povo: não rasga as vossas vestes, mas rasga o vosso coração. Era um tempo tão difícil que o povo não tinha o que comer, os animais no campo não tinham o que comer, não tinham o que beber. Irmãos, era um tempo verdadeiramente de crise. Essa é a verdade. E aí o profeta Joel, ele chama o povo para aquele tempo, e a Bíblia diz que o povo então obedeceu a palavra do profeta e rasga o coração na presença do Senhor. Quando eles rasgaram o coração, Deus então mostrou zeloso, Deus então restituiu em dobro, Deus, irmãos,
Deus agiu, Deus operou, porque tem situações que Ele permite que eu e você passamos, porque Ele quer ouvir a nossa oração, Ele quer ouvir o nosso clamor, Ele quer ouvir a nossa súplica. Então, nesta quarta-feira, não fique na sua casa, como eu disse aqui na quarta-feira passada, eu falei sobre isso, irmãos, que nós precisamos, sabe, de querer levantar, nos posicionar, porque muito mais o Senhor vai fazer, muito mais o Senhor vai agir, muito mais o Senhor vai operar de uma maneira poderosa ao nosso favor. Quando nós levantamos, o céu se move. Quando nós levantamos, irmãos, Deus, Ele age de uma maneira poderosa. A Bíblia diz em Isaías, mas aquele que espera no Senhor renovarão as suas forças. E eu pergunto para você, em quem você tem esperado? Na verdade, uns esperam em carros, outros em cavalos, mas eu e você fazemos menção no nome do Senhor dos Exércitos. Que o Senhor te abençoe de uma forma poderosa. Vamos ver um pouquinho dos nossos cultos anteriores e eu volto, irmãos, para deixar uma palavra para você de Jeremias, no capítulo 9, que a Bíblia diz que o que nós temos que fazer, conhecer o Senhor, porque isso sim é que traz resultados sobre as nossas vidas. E a Bíblia diz assim, que ele começa falando de Moisés, dos profetas, e mesmo assim os discípulos, irmãos, não entenderam, não conseguia ver, não conseguia perceber que era Jesus que estava falando com eles no meio daquele caminho. Porque a situação, irmãos, a adversidade que nós vivemos, muitas vezes, ou a maioria delas, cega a nossa visão, cega, irmãos, a nossa audição, e você começa a ficar, como se diz por aí, bate a cabeça de um lado, bate a cabeça de outro. Eu não sei o que eu vou fazer, que decisão que eu vou tomar, mas eu quero que você entenda que Jesus, Ele está com você, mesmo você caminhando para uma aldeia chamada Emaús, mesmo você saindo de Jerusalém, que eu quero que você entenda que os discípulos deixaram Jerusalém. A ordem é: não deixa Jerusalém, fique em Jerusalém, mas eles deixam Jerusalém. Mesmo deixando Jerusalém, Jesus, Ele está com você. Aleluia! Que delícia que tem sido esses cultos, e nós queremos muito que você venha participar conosco. A gente tem culto na quarta, em 2 horários, sexta 19h30, domingo 2 horários, 9 da manhã e às 18 horas, e você é o nosso convidado a estar conosco para este tempo. Irmãos, quando eu olho para a palavra do Senhor, a Bíblia diz que conhecer a Deus consiste a glória do homem. O que me chama a atenção é que a glória fala de honra. E o homem, ele quer honra, ele quer ser honrado sem conhecer a Deus. E quando nós conhecemos a Deus, é por isso que quando nós olhamos para o profeta Oséias, ele disse: conheçamos
e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque quando nós conhecemos a Ele, faz toda a diferença às nossas vidas. E aqui Jeremias está dizendo: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas se o que se gloriar, glorie nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, se nós temos, irmãos, que conhecer ou que gloriar em alguma coisa, primeiro, se temos que conhecer, vamos conhecer a Deus, porque quando nós conhecemos ao Senhor, eu olho para a palavra e vejo, irmãos, o quanto que Jó conhecia a Deus, a ponto dele dizer: o meu Redentor vive e por fim se levantará. O quanto que Abraão conhecia a Deus, a ponto dele estar no pé do monte e dizer para os servos: ficai aqui com o jumento, iremos adorar e voltaremos. Abraão sabia que Isaque seria sacrificado. Irmãos, o que eu acho tremendo e poderoso, que quando, irmãos, nós conhecemos, não tem dúvidas no nosso coração, e nós olhamos tantas outras pessoas, como Débora, quando ela levanta, irmãos, sabe, naquele Monte Tabor, e ela começa a orar, Cícera está lá embaixo, batendo ali, com a espada nos carros de ferro. A Bíblia diz que o Monte Tabor tremia, mas Débora sabia que Deus iria fazer trovejar, e a Bíblia disse que ela orou, irmãos, e Deus fez trovejar. Sabe o que é o maior milagre? Não é porque Débora orou, não é porque Deus, irmãos, fez trovejar, porque era tempo de seca, não era tempo de chuva, mas quando você ora, quando você conhece o Deus que você serve, você clama a Ele, você busca a Ele, e você sabe que Ele faz, você sabe que Ele opera, você sabe que Ele age de uma maneira poderosa e maravilhosa. Então, nesta manhã, a palavra que eu tenho para você: conheça esse Deus que é tremendo, conheça esse Deus que é poderoso. A Bíblia disse, não fique aí, achando que a sua riqueza é alguma coisa, a sua força, a sua sabedoria, não, irmãos, ser ou ter alguma coisa é quando nós conhecemos o Senhor. A maior riqueza que nós temos é o Senhor dos exércitos. É isso que faz toda a diferença. Porque quem dá sabedoria ao homem? O Senhor. Se Ele tirar de você a sabedoria, você deixa de ser alguém sábio, não é verdade? Quem dá a força ao homem? O Senhor. Se Ele tirar a força de você, você já não é mais aquele como antes, já não tem mais a força de antes. E a gente lembra bem da palavra que em Sansão era aquele que tinha força, mas no dia que o Espírito Santo foi embora dele, ele perdeu as forças e virou refém, e virou escravo dos filisteus. Então eu quero que você entenda que quem, irmãos, dá é o Senhor. É isso que Ele quer que nós entendemos, Quem dá a riqueza, irmãos, a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto. Que você guarde essa palavra no seu coração, nesta manhã, no nome do Senhor Jesus. Para esta quarta-feira, é esta palavra, é Ele que te sustenta, é Ele que te renova, é Ele que te vivifica, é Ele que te fortalece, é Ele que te conduz, é Ele em todo o tempo, porque Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus que age, e Ele é o Deus que move de uma maneira poderosa, em nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você para nós estarmos orando, rasgando então o nosso coração na presença dEle. Eu não sei hoje qual a crise que você tem passado, enfrentado na sua vida, sabe, no seu interior, sabe, os conflitos que ninguém vê, mas Deus vê, Deus Ele sabe. Então nós vamos orar, vamos clamar a Ele, e o mais Ele vai fazer, porque Ele é o Deus que opera. Pai, no nome do Senhor Jesus, nesta manhã, apresentamos ao Senhor cada vida, cada casa, cada família. O Senhor é o Deus que sara. Quero apresentar ao Senhor, o Deus, as pessoas que estão
vivendo diante de um desafio, meu Deus, com um diagnóstico, ó Pai, de um tumor maligno, um caroço maligno, pois nós damos uma ordem agora, que todo tumor vai recuando, todo caroço vai agora desaparecendo, em nome do Senhor Jesus, toda lesão vai desaparecendo, é uma ordem que nós estamos dando, no nome do Senhor Jesus. Essa pessoa que não tem paz, eu declaro paz, eu declaro a tua alegria, em nome do Senhor Jesus, que a alegria do Senhor seja a força dela neste tempo, em nome do Senhor Jesus, é o que nós pedimos, e declaramos da tua bênção, da tua graça, e da tua vitória, e do teu agir, de uma maneira poderosa, maravilhosa, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe de uma maneira poderosa, maravilhosa. Esse é o desejo do nosso coração, que você seja mais que vencedor. Então hoje, 2 horários de cultos, 9 da manhã e às 19 horas e 30 minutos, aguardamos por você nesta quarta-feira, em nome de Jesus. Que a paz gloriosa do Senhor seja sobre a sua vida, hoje e sempre.